Bem-vindos a mais um episódio, não é mais um episódio nada, é o episódio da rubrica Entrevistas de Elite. E porquê que este é o episódio? O Paulo Martins é uma pessoa muito especial para mim, o Paulo sabe, mas eu gosto de fazer estas menções também publicamente. E porquê? O Paulo, uma pessoa com muito ciclismo nas pernas, mas também na cabeça e no coração. Mas ainda assim, desde cedo, recebeu o nosso projeto e a mim em particular de braços abertos, tem ajudado a divulgar. Posso dizer aqui publicamente que às vezes as pessoas já me perguntaram, nunca te paguei nada, nunca te pedi nada e portanto isto é tudo fruto da humildade e da pessoa que é o Paulo Martins, de querer ajudar a modalidade, projetos como o nosso, por isso para mim é mesmo muito, muito especial esta entrevista e daí eu ter feito esta menção inicial. Paulo, do fundo do coração, obrigado por teres feito esta viagem de Lisboa até ao Porto, para estares aqui hoje connosco e partilhares tudo aquilo que tu sabes também com a malta lá em casa, da nossa comunidade, que também tem vindo a crescer. Eu, se calhar, começava já com uma pergunta, que é, há muita gente que tem esta curiosidade e eu próprio também tenho. Quem é o Paulo Martins fora deste ambiente do ciclismo e da Eurosport? Antes de mais, bom dia, Diogo, e obrigado, eu é que agradeço o convite. Quem é o Paulo Martins? O Paulo Martins é uma pessoa simples. As pessoas muitas vezes falam de eu ser uma figura pública, eu muitas das vezes não aceito essa marca de alguma forma que me querem fazer, porque eu sou simples. Eu acho que tu já percebeste isso quando nós vamos falando com alguma regularidade, e só que sou uma pessoa sincera e frontal e sem filtros. Para o bem ou para o mal? Para o bem ou para o mal. E eu costumo sempre dizer, tenho muita gente que gosta de mim, mas tenho também muita gente que me odeia. Mas isso faz Paulo, parte da vida. faz parte. É. Eu costumo dizer, o Cristiano Ronaldo é a pessoa com mais haters no mundo, mas também é a pessoa que mais gente, com mais lovers, não é? Que mais Sim, gente gosta. é E verdade. portanto esse caso não Sim. pode Mas afetar, não é? não, é assim, já em tempos me afetou. Tenho que ser realista, já me afetou. Mas a idade também nos vai trazendo a experiência de saber lidar com as situações e, portanto, é uma coisa que hoje em dia eu lido perfeitamente com as críticas, desde que sejam construtivas. As que não são construtivas, eu meto de lado e desligo completamente dessas pessoas. Eu acho que sim, e acho que essa primeira lição aqui é um bocadinho que podemos partilhar com a malta lá em casa, que é obviamente, principalmente quando não estamos habituados, lidamos muito à crítica e ao comentário negativo, mas temos que refletir. Faz mais sentido gastarmos 1 hora ou 1 minuto do nosso tempo, uma unidade de tempo, com uma pessoa que gosta de nós e quer crescer connosco, ou com uma pessoa que está ali só para criticar e para criar problema? Claramente com o primeiro, não é? Por isso é para essas pessoas que temos que trabalhar e criar conteúdo e afins. Por isso esse mindset, obrigado pela primeira aprendizagem logo no primeiro minuto de entrevistas que nos possibilitas. Olha, apesar de ser simples, obviamente, as pessoas por estarem tão habituadas à tua voz e ao conteúdo que tu acabas por criar e adicionas ao ciclismo, associam-te a uma figura pública, mas isto também não é só por seres um comentador da Eurosport, é também por aquilo que já fizeste no ciclismo enquanto ciclista profissional, não é? Eu ia-te perguntar também um bocadinho isso, que é, conta-nos um bocadinho como é que surgiu o ciclismo também na tua vida. Olha, desde muito cedo. Eu iniciei as minhas primeiras pedaladas com 3 anos e meio. E as pessoas perguntam, quando Quase eu que digo ainda não isto, sabias andar, ó Paulo. quase não sabia de andar. E sabes que foi engraçado porque o meu pai era diretor desportivo do Casa Pia, Ok, que hoje em dia não sabia disso. tem a equipa de futebol na primeira divisão, Correto. e eu moro muito perto do estádio do Pinamanique. Ok. E entretanto o meu pai fazia parte da direção do ciclismo, onde passaram lá bons atletas, entre eles o Alexandre Ruas, que foi um dos grandes sprinters da história do ciclismo português. Foi ali que nasceu o Alexandre Ruas como atleta e foi ali que eu dei as primeiras pedaladas. Eu não me recordo, obviamente, desses momentos, guardo na memória daquilo que o meu pai me conta, que o meu pai não me pôs rodinhas de lado na bicicleta e segurou-me no selim. Só que eu comecei a dar pedaladas a mais e o meu pai disse, olha, se queres Não consigo pedalar, vai. acompanhar. Se quiseres pedalar, vai, porque eu já não vou atrás de ti. E eu aprendi assim, rapidamente, no espaço de 30 segundos, comecei a andar de bicicleta. E desde então nunca mais larguei a bicicleta. Obviamente, naquela altura era uma diversão. E quando é que percebeste que ias tornar ciclista profissional? A partir dos meus 18, 19 anos, portanto, na idade júnior, foi quando eu comecei a perceber que, para lá da paixão que eu já trazia, desde sempre,
que era algo que eu queria manter e levar Era por até ao isso? Era pelos profissionalismo. resultados? Era pelo quê? Era por tudo, era pela paixão pela bicicleta e acima de tudo também pelos resultados, porque percebia que era um atleta a nível nacional dos melhores que existiam na altura, e portanto foi algo que eu desejei chegar ao profissionalismo e felizmente consegui atingir E esse momento. como é que isso se proporcionou? Chegares a realmente a profissional? E ser profissional é eventualmente seres pago. Eu sei perfeitamente que tu, na altura, eras dos poucos atletas eventualmente a ser tão bem pago, não é? Sim, eu na altura, em júnior já, hoje em dia tu se calhar pegas no pelotão português e encontrares um júnior que ganhe dinheiro é quase impossível. E naquela altura já havia clubes, equipas, que davam algumas ferramentas de trabalho, ajudavam com acessórios como pneus, com tubulares, com essas coisas, para ajudar a financiar de alguma forma o desgaste da bicicleta, mas havia quem também já ganhasse dinheiro. E eu era um desses Como júnior? ciclistas, sim, como júnior. Eu era talvez dos 5, 6 ciclistas a nível nacional que ganhava dinheiro nessa altura. E foi por esse também motivo que eu achei, ok, que se eu com esta idade já ganho algum dinheiro, não era muito, não era nenhuma fortuna, mas dava para os gastos, como eu costumo dizer, então é isto que eu quero fazer da minha vida profissional. E entretanto passei a sub-23 e obviamente o dinheiro ainda era mais do que em júnior, e naquela altura não é como hoje em dia que nós vemos ciclistas muito jovens a passar quase de júnior a profissionais, diretamente para as equipas profissionais. Naquela altura nós fazíamos também o calendário amador, não havia sub-23, nós éramos chamados os ciclistas amadores, mas que corríamos também parte do calendário com os profissionais. Ou seja, um bocado a transição para ganhar experiência, não Sim, é? mas hoje em dia quase os sub-23 não têm calendário próprio. É isso. E nós naquela altura tínhamos um calendário próprio e abrangíamos mais alguns dias de competição que os profissionais. Uma volta ao Algarve, uma volta ao Alentejo, na altura a volta ao Algarve não tinha o estatuto de hoje em dia. Claro. E eu lembro-me nessa fase de sub-23, eu fiz 4 anos de sub-23, os amadores na altura, porque na altura era a teoria de que não se podia queimar os atletas jovens e era Dar tempo, não preferível é? dar tempo de crescimento, e eu sempre levei isso à risca. O meu pai dava-me sempre, na medida dos conselhos dele, da experiência vivida no ciclismo, que era melhor eu fazer os 4 anos. Eu ao segundo ano já podia ter passado a profissional na altura. Quando eu há pouco falava dos júniores, que havia meia dúzia a ganhar dinheiro, em sub-23 que houvesse 15, 20 ciclistas a ganhar dinheiro em Portugal. Eu era mais um deles e comecei a fazer parte da estrutura da Seleção Nacional, Espetáculo. e houve essa possibilidade de eu, logo ao fim do segundo ano, poder passar a profissional. E o meu pai sempre me aconselhou que não o devia de fazer, devia crescer, Ou seja, era, digamos, a formação na altura, não é? ganhar Ia a dizer, maturidade, ganhar a pois, é isso, é maturidade. isso. É isso. E foi isso que aconteceu. Ao fim do quarto ano de sub-23, eu Dás o estava, salto. dou o salto dentro da estrutura onde eu já estava, que era o Janotas e Simões, uma equipa de Perpinheiro, que tinha a equipa de sub-23, e decidiu, no ano seguinte, passar toda a estrutura de sub-23 a profissional. Foi buscar mais um ou dois ciclistas, entre eles o Manuel Correia, que hoje em dia é o diretor desportivo da Simoldes, entre outros ciclistas com alguma maior experiência, e o meu caminho profissional começou a partir do Janotas e Simões. E como é que correu? Eu digo isto também porque nessa altura parecia que o ciclismo, pelo menos a percepção que eu tenho, o ciclismo era mais duro, havia esquemas, ao sprint eram com os cotovelos e com tudo, não é? Tens Era, assim alguma história interessante? era tudo diferente, sabes, porque é assim, por exemplo, nós não éramos obrigados a correr de capacete. Eu era um sprinter. Pois, eu nem estava a pensar nisso. E isso tornava tudo muito perigoso. Hoje Pois em é. dia eu rebobino atrás, não é? E eu tive uma queda muito grave, passado uns anos já no ciclismo profissional, e eu penso que se nesse dia eu não tivesse capacete, que já era obrigatório nessa fase, eu provavelmente não estaria aqui contigo. E isso fez com que realmente o ciclismo, por diversas situações negativas a nível mundial, com ciclistas a terem morrido devido a quedas sem capacete, tivesse levado a UCI a obrigar a que os atletas, desde o início até ao fim, utilizassem o capacete, e isso acho que salvou já mais vidas nesta altura. Mas foi um pouco essa situação da dureza do ciclismo. Há muitas coisas que hoje em dia ainda nós estamos a comentar ciclismo, e eu digo, mesmo com as webcams que nós por vezes temos acesso já a imagens, eu digo, mesmo com as webcams nós não conseguimos perceber o que é uma chegada a sprintar.
Porque o ambiente lá é... É quase como tu vires aqui para o Porto com o trânsito a 100%, vires a Se Lisboa. calhar é ir para o Vietnã e estás lá no meio daquelas Sim, motazinhas, sim. não é uma loucura? Eu ainda me recordo, principalmente na volta a Portugal, porque a volta a Portugal era sempre, como é hoje em dia, o ponto alto do calendário português, mas vinham equipas, naquela altura não era do World Tour, mas eram as equipas que faziam as grandes voltas e algumas delas vinham a Portugal. Então nós, portugueses, obviamente tínhamos o estímulo, não só da volta a Portugal, mas o estímulo de corrermos com ciclistas de topo. Vinham ciclistas de topo, ciclistas que vinham de fazer pódios na volta à França e vinham fazer a volta a Portugal. E os sprinters, que era a minha especialidade, também vinham excelentes sprinters. E, portanto, nós, mesmo se não ganhássemos, mas fizéssemos um segundo, um terceiro ou um quarto numa etapa, era uma vitória para nós. Portanto, isso, numa chegada onde o ciclismo moderno nada tinha a ver com aquela altura, nós não funcionávamos com comboios. Os italianos e os espanhóis que cá vinham já funcionavam com comboios. Como é que isso funcionava? Era basicamente escolher uma roda e dar tudo? Eu costumo dizer que eu, quando comecei a fazer os comentários no Eurosport, identificava-me com alguns sprinters como o Robbie McEwen, que tinha a alcunha do Fantasminha, porque ele não tinha comboios e ganhava. Chegou a ganhar a camisola verde na Volta à França, ganhou grandes corridas em outras provas, e era um ciclista que não tinha comboio. Eu identificava-me muito com o australiano porque era um ciclista na altura fantástico, porque ele andava de roda em roda. E era basicamente aquilo que nós, quase portugueses todos, Pedro Silva, que já não está entre nós, Paulo Pinto, que era outro grande sprinter na altura, eram as duas grandes referências, depois tinha a minha presença, o Manuel Liberato, o Paulo Silva, que é agora massagista na Anicolora, outros ciclistas de um patamar ligeiramente mais baixo, mas nós conseguíamos nos integrar com essas equipas estrangeiras que vinham cá e dávamos a nossa luta. Espetáculo, e com tudo. E estavas a falar ao bocado que numa das sequências dessa competitividade toda tiveste uma queda bastante complicada. Isso limitou-te enquanto ciclista profissional? Sim, limitou-me bastante mesmo. Sabes que às vezes, e nós falávamos há pouco de críticas, e às vezes há pessoas que não pegam nos sites, que hoje temos em moda, de escrevemos o nome de determinada pessoa e sai o currículo da pessoa. E as pessoas, algumas que não conhecem a vida de um qualquer ser humano, pegam no nome Paulo Martins e vão investigar e não têm lá nem metade daquilo que foi a carreira de qualquer ciclista, e falo da minha. Mas sim, eu tive uma queda muito grave, porque eu enquanto júnior, enquanto sub-23 e mesmo os primeiros 2 anos de ciclismo profissional, eu considerava que estava no caminho excelente para fazer uma grande carreira. Considerava-me, na minha ótica... Sim, aliás, tinhas alguns factos que provam isso, como por exemplo, seres dos poucos a receber, não é? Claro, e mesmo a minha chegada, eu faço o meu primeiro ano de profissional nos Janotas e Simões, no segundo ano eu sou contratado pelo Boa Vista. E na altura eu tinha feito o primeiro ano profissional e numa equipa modesta, digamos que era uma equipa como a Simolde, do Manuel Correia, que não tinha o simbolismo de uma EFAPEL, de uma Anicolora. Eu destaquei-me dentro da equipa e dentro do pelotão português logo nessa primeira temporada, ao ponto do professor José Santos me contratar no ano seguinte para substituir o Paulo Pinto. O Paulo Pinto, que era uma das grandes referências a par do Pedro Silva, em termos de sprinters, e quer dizer, eu quererem-me contratar para eu substituir um ídolo, porque para mim o Paulo Pinto era um ídolo, para mim foi um privilégio, para lá de financeiramente, pois eu ir adquirir um ordenado bem maior do que aquilo que eu já tinha e já me sentia bem pago, mas ir substituir um ídolo para mim, aquilo era uma vitória de carreira. E nesse ano do Boa Vista as coisas correram, por diversas razões, correram mal. Porque foi o nascimento do meu filho nasceu com problemas, nasceu morto, teve que ser reanimado e tudo isso transtornou os meus treinos diários, porque Impossível, não é? És um ser humano, não é? Eu tinha 2 caminhos, ou enverdava pela minha carreira e desligava-me da recuperação do meu filho, ou abdicava da minha vida profissional e concentrava todas as minhas forças para a recuperação do meu filho, que felizmente consegui recuperá-lo quando nem os médicos acreditavam que isso era possível. Só que isso acabou por prejudicar muito a minha carreira.
Eu deixei de praticamente competir. O professor não foi uma pessoa justa. Fiquei com mágoas dessa atitude que o professor teve nessa altura comigo. Nós conversámos uns anos depois e ele pediu-me desculpa. Portanto, ficou sanada ali essa situação. Mas foi um ano que foi muito complicado. Eu deixei de ser profissional num ano para descer a amador e ganhar 10 vezes menos, para continuar a ser ciclista, se o queria fazer. Mas ao mesmo tempo eu não queria deixar o ciclismo, mas não podia abandonar o meu filho. Obviamente. E isso fez com que na minha vida profissional, digamos assim, como ciclista, tudo fosse por água abaixo. Quando tu estavas no auge, em menos de 6, 7 meses, a tua vida levou uma volta Ou seja, a tua enorme. mágoa acaba por ser porque o professor acabou por não olhar um bocadinho ao Paulo, o ser humano, que precisava um bocadinho de empatia, ajuda e tempo para resolver a sua situação, não é? E apoio, mas só olhava para o Paulo como um ativo que tinha que dar resultados e o resto não importava. Sim, basicamente foi isso. E naquela altura não é como hoje em dia, que por vezes há atletas que têm contratos de 2 anos, e já falo do ciclismo português, não é? Porque no estrangeiro já há ciclistas até com contratos vitalícios. Naquela Pois, altura, o Van Aert, na- não é? naquela altura não, naquela altura era contrato feito de ano, Ah, não. e só para que as pessoas entendam que nessa altura quase todos os ciclistas, mesmo topos, ciclistas de topo, Joaquim Gomes, Delmino Pereiras, Delmino que foi o meu colega no Boa Vista, por vezes chegávamos a esta altura de final de temporada e não Ainda não havia havia contratos equipe. feitos. Ninguém Sim. sabia se ia correr para o ano. Mas atenção que, olha, ainda à data de hoje, ainda temos muitos casos assim, não é? Sim, não, Por não exemplo, tenho dúvidas. surpreendeu-me imenso o Pedro Silva, que também já passou aqui. Ele recentemente, não é, anunciou uma mudança para o Boa Vista. E há tantos outros casos, não é? O Fábio. O Fábio, por exemplo, Fábio. também, igual. Não, mas tanto o Fábio como o Pedro, visto? São os dois casos assim, que rapidamente ficaram sem contrato, não é? E tiveram que arranjar uma solução. Portanto, acredito que antes era muito pior, mas à data de hoje, pelo menos no pelotão português, isso ainda acontece muito. Se calhar lá fora nem tanto, não é? As equipas são um bocadinho mais estruturadas, têm melhor planeamento, mas acaba por acontecer. Mas a minha pergunta até é essa. Realmente a situação foi muito dura de viver e é impossível depois, e principalmente tendo tu muito menos maturidade que tens à data de hoje, recuperar de uma situação destas. Mas qual foi realmente o impacto que teve verdadeiramente na carreira? Tu dás 10 passos atrás, como tu estavas a dizer, alguma vez conseguiste recuperar? Não, a 100% nunca mais consegui recuperar, porque obviamente tu levas um ano praticamente onde mal treinas, onde mal Claro. competes. E eu logo no início, ainda o meu filho não tinha nascido na altura, no ano do Boa Vista, e eu entro logo muito bem na temporada. E o professor José Santos chama-me ao escritório dele e temos uma conversa, diretor-atleta, onde ele, como eu tinha ido substituir o Paulo Pinto e era o sprinter contratado pela equipa, e na altura, à última da hora, entrou outro ciclista, foi o Sarkauskas, que era um ciclista lituano. Entra já fora de horas, digamos, dentro da equipa, ninguém conhecia o ciclista, se ele subia, se ele descia, tinha vindo referenciado, mas não sabíamos o que é que ele iria conseguir fazer no pelotão português. E o professor, nessa reunião que teve comigo, diz-me: Paulo, tu entraste bem na época, eu não quero que estejas tão forte, porque o objetivo que eu tenho para ti é volta ao Alentejo, volta a Portugal e o resto logo veremos. E, portanto, eu quero que tu levantes um pouco o pé da preparação que estás a fazer. E eu, obviamente, sentindo que tinha um papel importante dentro da equipa, fiz aquilo que me pediram. E, entretanto, as corridas menos importantes começam a aparecer no início do ano. Eu ia competir, mas não ia com a rodagem que era necessária, e o Sarkauskas, começamos a perceber que o Sarkauskas dava para sprintar muito bem, que acabou por ser uma referência durante 2 ou 3 anos no ciclismo português, como um dos bons sprinters que nós cá tínhamos. Ok. Então houve ali, de alguma forma, Uma uma competição interna dentro da equipa, só que logo a seguir nasce o meu filho com o problema. tiveste o desafio. E, portanto, independentemente de eu ter competitividade ou não dentro da equipa, Tu achas então que uma situação dessas, ainda à data de hoje, continua a acontecer e é por isso que muitos, ou seja, a falta de humanismo, humanismo, desculpa, isto é uma palavra inventada pela minha parte, mas eu percebi. mas é para a malta poder rir-se em casa, Claro. não é? Mas a falta de valorizarmos o ser humano e pormos o ser humano à frente do ativo atleta,
pode matar muito talento jovem e é por isso que muitos jovens, sejam eles masculinos ou femininos, acabam por sair do ciclismo em fases muito, vamos dizer, embrionárias da sua carreira? Sim, tenho a certeza que isso continua a acontecer. Está melhor, eu considero que está melhor, porque eu acho que hoje em dia quem está à frente dos projetos, os diretores desportivos, têm uma parte mais humana do que naquela altura, e isto não é uma crítica para o professor José Santos, como eu digo, Está sanado, claro. passados anos nós falámos sobre o tema e eu compreendi a posição dele, ele compreendeu a minha, tivemos uma conversa de adultos e ficou tudo sanado, e hoje em dia continua a ser um amigo do professor José Santos. Mas eu acredito que os diretores atuais sejam mais humanos. Aliás, há pouco falei do Manuel Correia, para mim é das pessoas mais humanas, porque ele já sofreu também muito na vida. Pois, se calhar é um bocado isso, ou tu sofres, ou tens alguém muito, que gostes muito, que sofre diretamente, ou então, para ti, enquanto diretor desportivo ou responsável de uma equipa, é tudo lucro ou visibilidade para gerar mais patrocinadores, ou seja, muitos dos projetos não estão feitos a longo prazo. Muitos dos projetos estão feitos para tem que dar rentabilidade naquele ano. Sim. E se não der, ficamos sem os patrocinadores. E, portanto, eu tenho que espremer ao máximo. Sim, os ciclistas são descartáveis. Exato. E será que não é esse o problema? Que falta de visão mais a longo prazo e projetos mais longos? É a tal mudança que eu acho que também está a começar a existir no ciclismo português, que é quando tu vais fazer um contrato e assinares um contrato com uma marca, que poderá ser o primeiro ou o segundo patrocínio da equipa, tu procuras logo que seja um contrato feito com uma longevidade, pelo menos de 2, 3 anos. Para dar estabilidade, não é? Para dar alguma estabilidade e dar estabilidade automaticamente aos atletas e poderes-lhe, em vez de 1 ano, poderes dar a alguns ciclistas 2 anos de contrato. Para também teres o esqueleto principal do grupo formado e não teres quebras de rendimento em anos seguintes. E isso, para quê? Para lá das vitórias, dos bons resultados, conseguires prender os patrocinadores nos anos seguintes. Claro. Não só aqueles 2, 3 anos, mas em anos seguintes. E às vezes nem é só os resultados, imagina. Às vezes o próprio patrocinador tem uma mudança de gestão da empresa e agora já não quer pôr orçamento no ciclismo. Se tiver o contrato assinado... Claro, não há nada a fazer, tens que o cumprir, a não ser que haja algo muito fora do comum, mas basicamente eu acho que tudo está no ciclismo moderno e do ciclismo português a melhorar. Não com a rapidez que nós vamos vendo no estrangeiro, mas isso eu acho que vamos ter sempre esse problema. Não vamos nunca conseguir equilibrar aquilo que se passa noutro mundo, noutro patamar, porque envolve Temos muito que reduzir dinheiro. o atraso, mas ainda não conseguimos chegar lá por questões orçamentais. Sim, não é? exatamente. Basicamente é isso. Eu acho que sim. Mas estamos no bom caminho, penso que estamos num bom caminho, mas tem que continuar a ser trabalhado. Boa, mas é isso, ou seja, acho que é preciso cada vez mais esse pensamento estratégico multi-ano e não só ano a ano e logo vemos o que é que conseguimos. Paulo, tu em 2019 tiveste talvez dos anos também mais complicados da tua vida, tiveste um desafio pessoal, não é? Se calhar pouca gente sabe essa história. Tu queres partilhar um bocado como é que foi ultrapassaste todo esse teu desafio também que tiveste? Olha, foi muito complicado, porque eu estive às portas da morte, eu tive uma taticardia ventricular após um treino que eu realizei com a minha mulher e com uns amigos nossos, com quem saíamos com alguma regularidade. Eu já tinha deixado a minha vida profissional, obviamente, há muitos anos, mas o hobby bicicleta, o hobby pedalar está no sangue e, portanto, houve essa convivência sempre com a bicicleta. E eu andava a fazer na altura os famosos grandes fundos, os médios fundos, isto em 2017, 2018, e fazia muito treino, até que, entretanto, a minha mulher começou a andar de bicicleta. E isso para mim foi Isso é o algo... sonho de qualquer ciclista, não é? É o sonho de qualquer ciclista, porque podes entrar e sair às horas que quiseres. Aliás, e as viagens até, ou as férias que têm em comum até vão fazer férias de ciclismo, fica uma maravilha. Claro. E essa altura foi uma altura muito especial para mim, porque nós tínhamos decidido que na altura o João Cabreira, o Manuel Zafrino, faziam nos grandes fundos organizados por eles, faziam classificações mistas. Portanto, tu podias fazer a classificação a 2, de casal, neste caso. Sequer que existia E, isso. entretanto, eu disse, olha, eu para o ano 2020 já não vou fazer grandes fundos, já não vou fazer médios fundos, mas nós vamos fazer os médios fundos, os 2. E, portanto, eu vou estar sempre contigo e vais começar a treinar o ano de 2019 todo para 2020 começarmos então a fazer os eventos. E assim foi.
já fazíamos treinos de 3, 4 horas e a minha mulher nunca tinha andado de bicicleta. Eu comprei-lhe uma bicicleta, não lhe perguntei se ela sabia tão pouco andar de bicicleta. Só quando eu lhe pus a bicicleta à frente é que percebi que ela tremia um bocadinho em cima da bicicleta, mas a bicicleta já estava comprada, agora tens que andar. E começámos a treinar diariamente e ela já tinha um bom ritmo. E então, num dos treinos que nós fizemos no final de 2019, já perto do Natal, eu acordei, no dia anterior eu tinha treinado sozinho com uns amigos meus e tinha feito perto de 4 horas de bicicleta. Mas tinha estado parado umas semanas antes e eu pensei, quando acordei estava cansado, eu pensei que tinha sido o cansaço do dia anterior e não liguei muito. E fomos treinar na mesma. Só que eu mal saio de O casa... cansaço, só para também perceber, o que é que sentias? Era um cansaço muscular? Era tipo... tudo. Ok. Era um cansaço... Generalizado no corpo? Era um cansaço extremo que eu nunca na minha vida tinha tido um cansaço daqueles. Nunca. Ok. Mas, para todos os efeitos, eu não tinha sintomas de nada, só tinha o cansaço. Como íamos andar num ritmo moderado, eu achei por bem que não ia desmarcar o treino com as pessoas com quem já tinha marcado, inclusive a minha mulher foi connosco, e fomos fazer 70 km. E eu mal saio de casa, ao fim de 100 metros, a fita cardíaca deixou de funcionar. Eu achei estranho aquilo e parei para tentar atualizar a fita, tentar emparelhar a fita com o GPS. Emparelhava, desemparelhava, até que eu andei para aí uns 15 km na marginal que vai de Lisboa a Cascais, até que eu chateei-me daquilo e desliguei. Fiz todo o treino sem o GPS a dar-me o nível cardíaco, mas sentia sempre um cansaço extremo. Eu, cada vez que apanhava um topozinho, havia o prol que foi feito na volta à Espanha. Ok. Portanto, Sim. essa é uma zona que nós fizemos nesse dia e tem umas ligeiras subidinhas curtas e eu sentia sempre um cansaço extremo. E cada quilómetro que passava, a minha dificuldade era maior. E quando eu cheguei a casa, a minha preocupação foi ir trocar a pilha à fita, porque eu não pensava que tivesse algum problema. Fui trocar a pilha não funcionava, portanto a fita continuava a não funcionar. E eu fui tomar banho e estou-me a calçar, que eu ia com a minha mulher ao médico, e eu estou-me a calçar, estou sentado e estou a atar os atacadores e senti um formigueiro tremendo a vir pelo corpo acima e já não consegui trazer o tronco para cima. A minha mulher estava à porta da rua e eu disse, chama o INEM porque eu estou-me a sentir mal. Só que eu estou sempre a brincar. E a minha mulher levou aquilo como uma brincadeira, deixa de estar de brincadeiras, porque a gente já estamos atrasados, tens de despachar. E eu disse, não, chama mesmo o INEM porque eu estou-me mesmo a sentir mal. E ela sentiu na voz que eu estava mesmo a sentir mal. Então ela é como levantou o tronco, que eu já não tinha reação no corpo. Eu não sentia o que se passava, só sentia o formigueiro, que apanhou-me desde os pés até ao pescoço. Eu conseguia falar, não perdia a voz, mas não conseguia movimentar mãos, não conseguia nada. E ela pôs-me em modo de segurança, deitou-me em modo de segurança e eu estabilizei. E entretanto o INEM chegou, eles fizeram uma série de exames, ver o oxigênio, ver a tensão, tudo por aí fora. O cardio estava tudo bem, perguntaram-me, olha, está tudo bem consigo? Você sente-se bem? Eu digo, estou normal. Então o que é que quero fazer? Eu quero ir para o hospital. Pois, porque é alguma coisa que não estava bem, não é? O que eu senti nunca tinha sentido. E, entretanto, fui sentado a falar com os médicos do INEM que estavam comigo, sentado a viajar para o hospital, uma viagem de 10 minutos. E quando eu estou a chegar à porta das urgências, volta-me a dar o mesmo sintoma. Eu vou-me levantar para sair para a rua, porque eles perguntaram-me se eu queria sair pelo próprio pé, se queria uma cadeira, se queria ir de maca. E eu disse, não, eu saio e sento-me numa cadeira. E quando eu me vou levantar da ambulância, eu sinto os mesmos sintomas, o formigueiro, e eu digo, eu estou novamente a ter os mesmos sintomas. Então eles deitaram-me numa marquesa e levaram-me numa cama lá para dentro, eu já não me recordo de grande coisa disso. Só me lembro de eles ligarem-me o aparelho para ter a tensão e o nível cardíaco. Sim, Era uma coisa louca. Eu no mesmo segundo muito eu estava... oscilava? Eu no mesmo segundo... Será por isso que a banda estava nem conseguia? Sim. A minha banda ainda hoje funciona. A minha banda, portanto, eu hoje em dia sou seguido por vários cardiologistas, entre eles o Dr. Hélder Dores, que é o médico cardiologista da equipa do futebol profissional do Benfica. E ele diz, quando chegares a casa, depois de eu ter estado 22 dias internado, mete a fita porque a fita está-te a funcionar.
e eu pus a fita e a fita estava a funcionar. Ou seja, o que acontecia, a fita basicamente, como havia tanta anomalia, ela não Não era tão, lia. os dados eram tão rápidos que a fita não conseguia apanhar Ou os seja, havia, batimentos. o que acontecia, havia oscilações muito drásticas, muito Eu rápidas. no mesmo segundo, quando estava já numa sala higienizada para ser operado de urgência, eu estava acordado e eu via, eu estava a ter uma taquicardia, portanto, eu tive uma taquicardia dentro do hospital que durou mais de 20 minutos. Eu fiz o meu treino no pensamento do médico, porque a fita não funcionava, que eu fiz os 70 km a dar-me taquicardias com muitas vezes e eu nunca senti nada. Eu sentia tonturas, era a única coisa, era o cansaço e tonturas no treino. Era a única coisa que eu sentia. E entretanto, eles deram-me drogas para me tentar acalmar Claro. o pulso no mesmo segundo estava a 40 como estava a 220. Uma coisa louca, mas isto durante 20 minutos. E eles deram-me drogas para me tentar acalmar, nivelar-me o cardio, não é? Estabilizar-me, não conseguiram Depois tiveram estabilizar. mesmo que te operar, não é? Tiveram que me reanimar, eu não fui operado, fui reanimado. Eles pediram-me autorização para me desligar, foi esta a palavra, que eu tinha que dar a autorização para desligar. E eu disse na altura se me podiam chamar a minha mulher. E Eu sei que é difícil, leva o teu tempo. entretanto, eles disseram que não podiam. Leva o teu tempo. Tranquilo, está tudo bem. Ninguém podia entrar na sala. Porque O que é que te passava na cabeça nesse momento? Ou seja, querias falar com a Isabel, mas sentias que podias não voltar a vê-la? digamos que eu queria me despedir. Porque eu sentia que não estava bem. Eu via claramente como os médicos falavam entre eles da gravidade que se estava a passar, ao ponto de eles darem-me drogas e Não estar a eu acontecer nada, não é? não conseguirem fazer efeito. E quando eu disse se podia a minha mulher entrar porque queria falar com ela, no meu íntimo eu queria me despedir dela. E eles disseram, não pode entrar aqui ninguém porque nós estamos com a sala higienizada, se o tivermos que abrir para operar de urgência, isto está tudo higienizado. Eles estavam todos mascarados já, com tudo e mais alguma coisa. A única coisa que nós temos que ter é a sua autorização para o apagarmos, ou desligarmos. Foi a palavra desligar. E eu percebi perfeitamente o que é que eles me queriam fazer. E eu disse, ok, façam o que tenham a fazer. E eu andava há 5 ou 6 anos com uma dor terrível de cabeça. A minha almofada, tinha dias que a minha almofada era uma pedra. E então eles desligaram-me. Eu não sei se tive 5 segundos, se tive 10 segundos. Eu sei que a disposição em que, quando eu desliguei, senti-me a adormecer e que acordei novamente, reanimei, as pessoas estavam todas nas mesmas posições, portanto aquilo foi segundos. E eu, a primeira coisa que eu disse à médica que estava ao meu lado, eu disse, obrigado doutora. E ela disse, não tenho que agradecer que nós estamos aqui para salvar vidas. E eu disse, mas eu não estou a agradecer por causa de me salvar a vida, eu estou a agradecer por causa que me tirou uma dor de cabeça de 6 anos. Porque a dor de cabeça desapareceu incrivelmente. E até hoje eu nunca mais tive aquela dor de cabeça. Uma coisa incrível. Mas já há alguma explicação para isso? Eu deduzo, e os médicos deduzem, que como eu não media a tensão arterial, que eu nunca tinha tido problemas, eu andei muitos anos com a tensão arterial muito alta. Pois, Que foi o que provavelmente possa ter causado naquele dia a taquicardia ventricular, sem eu saber, porque eu depois de 22 dias internado, eu fiz exames de tudo e mais alguma coisa e eu não tinha nada. Veio tudo negativo. Eu já voltei a repetir exames idênticos e tudo negativo. E até hoje ninguém me consegue, mesmo o médico do Benfica, a única coisa que me aconselhou, e no hospital também me fizeram o mesmo conselho e eu não aceitei, que era pôr um desfibrilador
interno. Interno, pois, exato. E eu na altura não aceitei, porque na altura disseram-me, olha, você não pode fazer caminhadas, você não pode andar de bicicleta, você não pode fazer... E eu Ou disse, seja, ia-te limitar. eu tenho 50 anos, eu não vou ficar a fazer uma Claro. vida de... Peço desculpa às pessoas mais idosas, eu não vou ficar a fazer uma vida de velho. Pois, E eu então percebo totalmente não isso. vou pôr o aparelho. Mas eu saí do hospital e obviamente que fui à procura de outras opiniões de especialistas, e foi quando conheci o Dr. Helder, que para mim foi uma salvação, porque ele disse, não Paulo, eu aconselho o Paulo a pôr o aparelho, porque o Paulo fica mais seguro do que eu, do que a sua mulher. A minha mulher acompanhou-me sempre comigo. Mas podias na mesma fazer exercício? E podia fazer, e posso fazer, ele aconselha-me a fazer exercício. Então. Mais moderado. Claro, ou seja, não podes ir a pulso muito alto, não é? Eu como costumo, agora já brinco com a situação, eu digo... Vais sprintar. Ele deu-me uma medicação na altura que me baixou muito o pulso. E, portanto, eu saía de casa, ele dizia, Paulo, eu quero que o Paulo saia de casa, vá andar de bicicleta. E eu disse ao doutor, mas como é que eu saio de casa, se eu saio de casa e saio a 110 e eu chego ao fim da rua, estou a 130 e já não passo dali. Eu já não passo, eu fico afogado. Eu atingia 195, 198 pulso. Imagino. Portanto, a medicação que ainda hoje eu faço cortou-me a centralina, como eu costumo dizer. E eu abafava mesmo, eu dizia, doutor, eu não vou para a Mas estrada. se calhar também não poderá ser uma questão de até também mental, a dizer, tu sabes que não podes ir... Não. Aí não consegues mesmo. Não, a medicação Foi corta mesmo. Abafou a centralina, como Corta tu disseste. mesmo, ao ponto que aos poucos e poucos tivemos que reajustar a medicação, tanto da tensão arterial como para a parte de taquicardias, porque a taquicardia que eu tive é a pior de todas. Há várias taquicardias, a minha foi a pior de todas, e portanto foi um milagre não me ter tirado a vida. E entretanto a medicação agora já está ajustada há cerca de 2 anos, só que o aparelho disparou-me uma primeira vez inapropriadamente. Ok. Eu sentia o aparelho solto. Eu tenho o aparelho aqui lateralmente. Aham. E eu sentia o aparelho solto. Ok, exato. Eu pegava no aparelho e eu movimentava o aparelho dentro do corpo. Eu disse, isto não é normal. Só que o Covid não permitia que as pessoas entrassem dentro dos hospitais se não tivesses Covid. Qualquer coisa. Então tu tinhas de ter Covid para entrar dentro do hospital. Eu telefonava para os médicos onde eu tinha sido operado para me implantarem o aparelho, e eles diziam, não, você não se preocupe, está tudo bem, está tudo bem. E eu assim, não está bem, não está bem, até que há um dia que o aparelho disparou e eu não senti nada. E entretanto eu tenho um aparelho que faz registros para o hospital, e a minha mulher fez uma pacheirada, como se costuma dizer na gíria, a dizer que isto alguma coisa estava errada, porque eu não senti nada e o aparelho disparou, e então eles acabaram por me aceder a deixarem-me ir ao hospital. E aí fizeste aí o ajuste, não é? E eles detectaram que o aparelho estava realmente solto e fazia leituras incorretas. Portanto, quanto mais movimentos eu fizesse, mais leituras incorretas, e aquilo ao fim de 30 segundos tu tivesse a fazer alguma coisa, um movimento de abanar o braço, escovar os dentes, qualquer coisa do género, disparava. Ele disparava, pois. E eu só não disparou mais porque eu sentia muitas tonturas. Eu tive 1 ano e meio que eu não saí da cama. Eu não saía da cama. Caramba. As pessoas dizem-me assim, então, mas como é que tu ias trabalhar? E eu sempre digo, eu tenho um patrão que há muita gente que critica, o Luís Pissarra, que é o nosso diretor em Portugal. É nosso colega, é o meu colega de cabine, é meu amigo, mas é meu patrão. E na altura não havia forma de tu trabalhares remotamente. E ele conseguiu, em menos de 3 semanas, provar algo, de inventarem algo que conseguisse eu trabalhar em casa remotamente. E foi o que te manteve a comentar. Ativo. Quando o João Almeida andou 15 dias de camisola rosa, eu estava deitado na minha cama. Eu estava a trabalhar sozinho, e o Luís sabia que se me perguntasse alguma coisa e se eu não respondesse é porque me tinha acontecido alguma coisa, e a minha mulher acompanhava-me, estava em casa, deixou de trabalhar para me acompanhar durante todo esse período, e ela só sabia que tinha que desligar determinados acessórios com que eu tinha que estar ligado à Eurosport, desligar aquilo tudo se me acontecesse alguma coisa. Felizmente nunca aconteceu. Há bocado falávamos de colegas de equipa, de diretores, de até pessoas hierarquicamente superiores a ti. Falámos da parte humana, e o Luís Pissarra revelou, se calhar, a antítese do caso que falávamos há bocado do professor.
que revela aqui uma parte que pensou em ti e não pensou primariamente no negócio e nele, ou seja, deu-te todas as condições para conseguires manter-te ativo, porque precisavas certamente do rendimento, não é? Para Óbvio. continuar, mas acabou por confiar e certamente que gerou em ti também uma lealdade e uma gratidão grande para com ele e para com a Eurosport. E eu levo isto também, se calhar, até para fazer um bocado a ponto para a Eurosport, que é, tu, ainda há bocado, estávamos aqui a mostrar-te o estúdio, e a malta passa por ti, diz que é teu fã, que gosta muito de ti. Portanto, eu acho que este é acaba por ser o legado que tu acabas por criar nas pessoas. Tens uma empatia também muito grande, tens muito conhecimento no ciclismo. A minha pergunta para ti é, o que é que sentes que te diferencia versus outros comentadores, mesmo fora da Eurosport, ou outros jornalistas, eventualmente, que acabam por dar a cara por modalidades? Olha, não te sei dizer o porquê. Não sei se é o meu feitio, e eu sei que tenho um feitio especial. E quando digo especial não é no sentido de ser uma boa Frontal. pessoa, sou frontal, digo as verdades na cara das pessoas, digo aquilo que sinto e umas vezes as pessoas aceitam e acham que eu sou justo naquilo que eu estou a dizer e há quem não gosta. E há pessoas que não me conhecem tão pouco, por isso ainda há pouco eu dizia, pessoas que criticam Mas achas que essa frontalidade é que tem feito conquistar pessoas, essa sinceridade, genuinidade, autenticismo? Eu acho que sim, sabes, porque eu não procuro as palavras caras. Há aqueles doutores que vão falar para a televisão e querem pôr as palavras e as frases nos lugares certos. E eu saio-me tudo, por vezes, às vezes, com aqueles filtros todos abertos, como se estivesse no café a falarmos como nós, estamos aqui a falar entre amigos, e eu sinto isso. E foi sempre algo que o próprio Luís dizia: nós temos que fazer a diferença de outra forma. E foi aí que, por exemplo, o Olivier também entrou. Aí já entra mais como entretenimento, dirias? No início, talvez, porque o Olivier foi uma pessoa que entrou e sempre foi muito especial. Eu não conhecia o Olivier, ele não percebia praticamente nada de ciclismo, mas tem uma cultura fenomenal de tudo. E hoje em dia, para mim, eu considero um especialista do ciclismo. É uma pessoa que tem um homem que tem uma cultura incrível, porque se gosta de trabalhar, gosta de ler. Portanto, a minha chegada à Eurosport foi numa fase em que a Eurosport tinha 7 ou 8 comentadores, se calhar menos, talvez 4 comentadores. Eu era um deles, o Luís era um deles, o Luís fazia quase tudo. Aham. Depois tínhamos o Nuno Santos, que fazia também umas coisas que hoje em dia já não está a fazer futebol. Depois a Eurosport deixou de fazer futebol e Pois, ele exato. foi para a Sport TV, foi para o Parecia Canal o 11. Olivier a comentar a Cannes, que eu lembro-me. E exatamente, faziam a dupla, eles faziam a dupla, faziam os dois a dupla. Tínhamos o João Carlos Costa que fazia a parte dos carros e era basicamente Eurosport Portugal, éramos estes comentadores. Estamos a falar há 23 anos atrás. E já nessa altura, quer dizer, nessa altura honesta, tu há bocado falavas desse autenticismo e afins, mas há coisas que se dizem em off? Ou, até faço a pergunta de outra forma, há alguma coisa que se diz em off e ninguém ouve? Ou vocês realmente é sempre sem filtros? Ah, Nós é aquilo que vocês ouvem-nos em casa. Ok? Depois temos a parte off nos intervalos e agora já nem nos intervalos podemos falar muito porque pois temos a que é a Max. HBO Max, exato. Exatamente, temos a Max e então muitas das vezes já não temos intervalos, já Mas tem o que que é que se haver. dizem nesses momentos? É duro. Às vezes discutimos, A sério? discutimos, porque nós podemos até dialogar e debater assuntos durante o direto em que eu não concordo com o que tu estás a dizer, por aí fora, mas cordialmente. E depois cai-te em Mas cima. depois, quando vamos para o intervalo, aquilo temos 3 minutos, quando não temos a Max a funcionar no digital, então por vezes ali aquilo aquece. Eu costumo dizer que nas 3 semanas de uma grande volta, seja ela ao Giro, o Tour ou a Volta à Espanha, é um Big Brother. Porque a gente... Vocês passam demasiado tempo em conjunto também, não é? Sim, porque a primeira semana é como nós vemos no Big Brother, é só amor, paz e amor. A segunda semana começa a haver algumas quesílias. E E a coisas que não estão terceira... bem resolvidas da primeira semana, não Exato, é? exatamente. E a terceira semana nós já não conseguimos disfarçar. E então, pronto, mas isto Mas olha que tudo... não se nota muito. Não, Parece mas tudo muito saudável e sim, afins. mas E é, certamente. é uma zanga entre amigos. Claro, Ficamos sempre amigos. A gente, não há um dia que possamos sair do estúdio que não... zangados. Zangados, nada disso. É aquelas discussões saudáveis, como eu costumo Assim, há dizer. alguma história que possas partilhar, seja com algum deles?
As histórias basicamente têm a ver com as brincadeiras e as distrações do Olivier. Que Basicamente, algumas até são partilhadas agora no Instagram, não é? algumas delas Os sim, outra, peixinhos e do tal. peixinho, mas por exemplo, quando o Francisco do Sobrewatts foi ter Exato. connosco e esteve comigo na cabine a acompanhar um dia de trabalho, o próprio sobrinho sentiu o que é o Olivier. O Olivier leva sempre o tacho, a marmita da comida para comerem nos diretos e o Olivier, ele não leva um saco com a comida e um saco com a roupa. Ele leva um saco com tudo. Portanto, ele mistura a roupa com a comida com a roupa e naquele dia ele levava canja. O Tupperware abriu. Epa. Então, quando ele abriu, Com uma canja mais repleta. quem comeu a canja foi as calças. O sobrinho viu isso, apreciou e foi logo uma risota, uma risada imagino. enorme. Olha, tu falavas aí do sobrinho. É engraçado, eu estou em muitas comunidades de ciclismo. Dou-me muito bem com o Francisco, até antes de te conhecer. E há muita gente que gosta de opinar e criar rumores. Então, no início, a grande cena é que vocês eram familiares, que o Francisco era teu filho. Tem idade. E, portanto, tu partilhavas tudo por ele ser teu filho e estavas a lançar alguém. Opa, há coisas reais que eu via. Eu, por acaso, quando estava nesses grupos, tinha sempre... dava sempre o passo de clarificar as coisas. Mas queria te perguntar um bocadinho por essa relação que vocês têm. Como é que nasceu essa amizade, tu com o Francisco, e como é que tem evoluído? Porque acho que eu tenho vindo a acompanhar um bocado de fora e acho que a coisa é muito bonita de ver, é muito genuína e muito contínua também. Sabes que há 6 anos atrás, falávamos de 2019, quando eu tive o meu problema de saúde, e eu era uma pessoa que confiava facilmente em toda a gente, até àquele momento. E a partir daquele momento, a vida dá-nos determinadas lições que nós percebemos que quando tu estás lá em cima, toda a gente é tua amiga. Quando tu precisas das pessoas, nem que seja para perguntarem, precisas de alguma coisa, estás bem, queres tomar um café? Eu senti que nessa altura muita gente se afastou. Pessoas que eu tinha ajudado, pessoas que Porquê é eu... que sentiste que isso aconteceu? Porque realmente é fácil estar nos bons momentos, mas é desafiante quando realmente precisamos dar apoio a alguém. Sabes que eu às vezes eu digo que por muito que eu possa ter estado à porta da morte, foi uma lotaria que me saiu. Porque eu consigo agora distinguir realmente os verdadeiros amigos das pessoas que eu considerava amigas e que passaram a ser conhecidas ou nem são conhecidas na minha vida. Mas porquê que isso acontecia? Sentias que elas de alguma forma se aproveitavam de ti? Sim, porque aproveitavam-se da minha bondade, porque sabiam que eu sou uma pessoa muito dada facilmente. Sem E tu dúvida. perguntavas-me agora do sobrinho como é que chegou esta nossa ligação. Eu não conhecia o sobrinho não é meu filho, podia ser. Não é. Foi uma troca de mensagens nas redes sociais, como com muitas outras pessoas eu faço essa situação, mas eu com o sobrinho não sei o que é que se passou ali, eu já lhe disse, eu não sei o que é que se passou ali e ele Acabaram por ter um bom fit. ele conseguiu-me atingir ali de alguma forma, que tornámos uma ligação muito fácil, como está a acontecer contigo, a mesma coisa. Nós temos vindo, é a primeira vez que estivemos juntos, que o sobrinho já tinha estado uma primeira vez, e a nossa ligação tem vindo a alongar-se e a amizade está Mas a porque aumentar. sentes, lá está, ou seja, tu agora já consegues detectar o que é uma pessoa que se quer aproveitar de ti, o que é uma pessoa que realmente quer agregar valor, e sentiste essa genuinidade, daí se Sim. calhar também teres aberto ainda mais o coração e ajudado e participado em muitas coisas que ele faz. Olha, agora também com o Cycling District Claro, porque está a fazer. sabes que eu olho para vocês os dois, e inicialmente pelo sobrinho, e vejo que vocês fazem as coisas por carolice, não estão aqui com o intuito de ganhar dinheiro. E há pessoas que se aproveitavam da minha imagem para tentar ganhar alguma coisa com isso. Tanto que eu tenho vindo a partilhar algumas coisas daqui do estúdio, tenho partilhado coisas do sobrinho, do Sobrewatts. Já há muitos anos atrás que eu tenho uma ligação com o Top Cycling. Toda a gente pensava que eu era o dono do Top Cycling, quando eu não tenho nada a ver com o Top Cycling. O Top Cycling simplesmente é do Luís Beltrão, que é um colega de trabalho da Eurosport, Exato. que eu ajudei a levar para a Eurosport, e que depois ele fundou a Top Cycling, na altura era uma Retaman,
E eu fui sempre uma pessoa que lhe dei Vais crédito. apoiando. Acreditei sempre a lutar. Mas eu acho que isso é realmente de enaltecer. Basicamente, se nós todos conseguíssemos ajudarmos, acho que em Portugal muitas vezes já há esta cultura de queremos competir e termos muita inveja de alguém que está bem, mas realmente, Paulo, as pessoas que realmente são evoluídas ou desenvolvidas profissionalmente e têm muito sucesso, elas são as primeiras a aplaudir e a trazer mais pessoas para o sucesso. Aquelas que estão principalmente a criticar, tipicamente, quase sempre, as pessoas que se colocam com, acho que, problemas de inferioridade, é literalmente isso, falta de confiança, e acabam por atrair um bocado esses comportamentos menos desejáveis. Portanto, eu acho que o que tu estás a fazer é rodear-te de pessoas que têm o mesmo mindset, e acho que com essa partilha também estás a dar uma lição, mais outra, ali para casa. Eu dou-te só um exemplo do ciclismo português, que nesta altura está parado, não há provas, O já há algum sobrinho tempo. vai nos matar, eu estou a ver as horas. E ele está ali. E eu pergunto-te, se não houvesse agora o Cycling District, não houvesse o Superwatts, quem é que sabia em Portugal, que gosta de ciclismo, o que é que se passava no nosso ciclismo? Se não fosse as tuas entrevistas aqui no estúdio, se não fosse o Superwatts que tem vindo a trazer o sobrinho, ciclistas, diretores desportivos, não havia nada, porque a imprensa, os jornais, a televisão não dão notícias de nada. Paulo, e depois há outra coisa que é, com isto, as pessoas, está a ver mais palco, e com mais palco há o quê? Vai haver mais patrocinadores, mais orçamento, melhores ciclistas, tudo evolui o ecossistema, não é? E as pessoas dizem-me, porque é que eu me liguei a vocês? Precisamente porque eu sei que vocês estão a fazer isto não é para ganhar dinheiro. Gosto do vosso ser. Eu tenho um negócio e não escondo, claro, mas tu fazes isto porque gostas. não ganho nada com as entrevistas, estas que estamos aqui a fazer. Tu não precisavas de ter estas entrevistas para teres o teu negócio na mesma. O sobrinho não precisa disto, que faz para ganhar dinheiro, faz porque gosta, é a paixão que vocês têm pela modalidade. E porque é que eu, podendo estar junto de vocês e partilhar as vossas coisas, não o farei? Olha, estamos a falar de ciclismo, eu te perguntar, se tivesses 2 desejos para mudar o ciclismo nacional, o que é que dirias? 2 desejos. Ser presidente da ADOP. Ok. Muito bem. E ser presidente... Já tens de explicar o porquê a seguir, mas podes contar já o segundo, se quiseres. E poder utilizar o soro da verdade. O soro da verdade. O soro da verdade, se bem parece, é aquele soro que as pessoas tomarem e não podem mentir, é isso? Exatamente. E agora tens de dizer o porquê, Paulo. Bom, tem-se falado muito de doping em Portugal, porque temos tido vários casos graves em Portugal e quase todos os anos aparece 1 ou 2 ciclistas com esses problemas. Tivemos já casos coletivos. E há sempre a dança de que o doping em Portugal dentro do ciclismo é algo negativo, porque é negativo. E, portanto, eu como presidente da ADOP, conhecendo um pouco os bastidores do ciclismo, e não é só do ciclismo nacional, é internacional, sabendo como as coisas funcionam, eu queria ter essa capacidade de ser eu a dizer quando é que os controles iam ser feitos e a quem. E porquê? Porque tu achas que neste momento aquilo que acontece é os ciclistas já estão a contar e acabam por conseguir manipular os resultados? Assim, não é só nos ciclistas, é no desporto em geral, Tens razão. mas o ciclismo eu continuo a dizer que é o bode expiatório das modalidades. Mas eu digo os atletas em geral, conseguem manipular, é isso? Eu não sei se conseguem, Diogo. A realidade é que as coisas continuam a acontecer. Certo. E, portanto, para se fazer uma limpeza, não se pode fazer um controle uma vez por mês. Pois. Não se pode fazer um controle ou 2 vezes, 3 ou 4 semanas antes de uma volta a Portugal, para depois não haver as polémicas. Claro. Tem que haver um budget, e para isso o Estado também tinha que financiar a ADOP para ter uma maior capacidade financeira, para que os controles fossem mais regulares, mais consistentes, e para que, se houvesse alguma coisa a ser feita, mal feita, por parte dos ciclistas, isso acabasse. E o soro da verdade? Onde é que vem o soro da verdade? O soro da verdade é porque eu gostava de todos aqueles que batem com a mão no peito, a dizer que são santos, e há várias pessoas que o dizem, publicamente, nas redes sociais,
Essas pessoas, eu gostava de poder entrevistá-las com o soro da verdade. E podiam-me pôr também o soro da verdade a mim, que é para não dizerem, mas eu também gostava de pôr no Paulo Martins. Também podem pôr no Paulo Martins e perguntarem o que quiserem, que têm sempre a verdade. Eu não preciso do soro da Eu verdade, acho que porque se digo nota sempre a a tua verdade. transparência e frontalidade. Mas sentes que há aí algumas pessoas que fazem parecer coisas que realmente não são. Ou seja, se calhar falam muito e muito bem, mas depois acabam por não corresponder ou por trás fazer uma ação muito diferente. Eu custa-me a acreditar, e agora Tens algum caso em concreto que queiras isolar? temos que, obviamente, falar do José Azevedo, não é? Porque é um colega meu de trabalho, é uma pessoa que eu, enquanto ciclista, das pessoas que eu mais admirei enquanto ciclista. Eu acho que todos nós somos obrigados a gostar do José Azevedo, é um grande atleta. Currículo... As pessoas, inclusive nas redes sociais, Mas criticam. enquanto pessoa. Enquanto pessoa, para mim, atenção, eu falo Obviamente. para mim foi uma desilusão, uma decepção total. Mas era uma das pessoas que querias colocar o soro da verdade? Era uma das pessoas que eu gostaria de pôr o soro da E verdade. porquê é que foi uma desilusão para ti? Porque eu fui colega do José Azevedo muito jovem, em sub-23, nos chamados amadores, fomos colegas de equipa no Águias de Alpiarça, e o José Azevedo, nessa altura, mostrou-me o que era ser um colega de equipa. Foi um grande colega de equipa. Eu era um dos líderes da equipa, e ele era um miúdo ainda, é mais jovem do que eu um pouco, uns anos mais novos do que eu, e o José Azevedo, em 2 ou 3 ocasiões, mostrou que era mais forte do que eu, mas eu partia com a liderança da equipa, e ele abdicava do seu lugar para trabalhar para o líder. Isso é E, fenomenal. portanto, isso para mim foi algo que me marcou muito na minha juventude. Nós os dois passámos, entretanto, a profissionais, e ele mais tarde passou para o estrangeiro, e deixámos de ter ali uma ligação, mas a amizade da minha parte continua sempre, e acredito que ele também tenha tido sempre essa amizade. E eu digo isto porque, passado muitos anos, ele tinha deixado o ciclismo profissional, era diretor, manager da Katusha na altura, e eu e o Luís Pissarra fomos fazer a Semana das Ardenas ao terreno. Portanto, eu já não tinha um contacto com o José Azevedo há mais, talvez, de 10 ou 15 anos. E estávamos na apresentação da Liège-Bastogne-Liège, portanto, milhares de pessoas, adeptos, imprensa, e no meio do nada eu vejo o José Azevedo, e o José Azevedo vê-me, e ao fim daqueles anos todos, o José Azevedo, um manager conceituado, é ele que vem falar comigo. Não fui eu que fui falar com ele, porque eu nem sabia se teria acesso ao José Azevedo naquela altura. É o José Azevedo que vem ter comigo. Estivemos ali a falar muito tempo. Ele apresentou-nos na altura o Joaquim Rodrigues, que era um dos líderes da equipa na altura. E, portanto, se eu já tinha uma admiração pelo José Azevedo, ainda mais fiquei. Ou seja, isto levou-te a um pedestal. A um patamar, sim, porque o José Azevedo, o Vinokurov, naquela altura, eram managers da Astana e da Katusha, e eram pessoas muito respeitadas. Eu senti isso naquele momento da Liège-Bastogne-Liège. E, portanto, o Luís Pissarra também ficou muito agradado da forma como que ele nos veio falar, e, portanto, eu ainda fiquei mais a admirar o José Azevedo. Já o admirava, ainda mais admirado fiquei do José Azevedo. Até que o José Azevedo sai da Katusha, vai ganhar a volta à Espanha como diretor desportivo, deixámos de ter ali novamente contacto, e o José Azevedo vai para a Delco, para a equipa francesa. E a partir daí, quando ele está na Delco, nós íamos fazer umas corridas no Eurosport em que a Delco ia estar presente. E ele era um diretor desportivo que nós sabíamos que em determinadas corridas ele ia estar presente, e eu entrei em contacto com ele via Instagram ou via Facebook, agora não me recordo, para termos algumas informações dos objetivos da equipa, por aí fora. E ele, cordialmente, foi falando connosco, trocámos o contacto telefónico, e eu, a partir dali, comecei, não digo diariamente, mas regularmente, nós trocávamos muitas mensagens. Ele ia falando comigo, eu ia falando com ele, íamos trocando ideias, e ele começou-me a dizer que a Delco estava com dificuldades financeiras e que provavelmente ele ia sair da Delco ainda a meio da temporada. E na altura o Luís Pissarra disse-me que estávamos, porque tínhamos um volume muito grande de horas e precisávamos de um segundo especialista para determinadas corridas, porque eu não podia estar em todo lado, eu sou o único especialista no canal. E ele disse-me: Paulo, você aconselhava alguém para fazer aqui alguns dias? Aconselhaste o José Azevedo? E eu disse: olha, Luís, como agora podemos fazer remotamente, podíamos convidar o José Azevedo, porque ele agora, eu tenho falado com ele tem mais tempo, já não é manager como na Katusha, é um diretor normal, e ele vai estar mais tempo em casa.
E o Luís perguntou-me, então, e podes falar com o José Azevedo? E eu falei com o Zé, disse, olha Zé, gostavas de fazer 2 ou 3 diretos connosco, a gente mandava-te as ferramentas de trabalho para tu trabalhares em casa, e se tu gostares a gente depois falamos mais sobre o tema. E assim foi, ele fez um dos monumentos, que não me recordo qual deles foi, mais 1 ou 2 diretos e gostou, o Luís gostou, todos nós gostamos, porque ele enriqueceu na realidade, porque tinha muitas histórias para contar da sua vida como ciclista e como diretor. E o Luís disse-me, Paulo, o Paulo não quer falar com o José Azevedo, se calhar ele não vai aceitar trabalhar diretamente connosco, porque inicialmente os convites não eram pagos, mas agora é para ser pago, portanto, é para trabalhar connosco, fazer parte da nossa equipa de comentadores. E eu disse, ok Luís, eu faço esse telefonema para o Zé, proponho-lhe um contrato, digo-lhe o que é para fazer, e assim foi, telefonei para o José Azevedo, e o José Azevedo aceitou fazer as grandes voltas, fazer os monumentos europeus e mundiais, basicamente. Então onde é que está aí a parte de, eventualmente, que foi uma desilusão para ti? Porque, digamos, eu não vou entrar muito em pormenor, porque o José Azevedo sabe, o que eu estou a falar, ele só ouvir esta conversa sabe, porque eu tive a oportunidade de falar com ele, telefonar-lhe Hoje ia perguntar, de alguma vez foste frontal sobre teres... Eu no início disse que eu sou frontal. Eu não deixo para amanhã aquilo que posso dizer hoje ou fazer. Sim. E assim foi o que aconteceu. Eu senti-me traído pelo José Azevedo, fui eu que levei o José Azevedo, que fiz-lhe o convite, a pedido do Luís Pissarra, mas de alguma forma fui eu que fiz o convite, fui eu que pus o José Azevedo na Eurosport. E o José Azevedo, no meu ponto de vista, traiu-me porque nós tínhamos feito uma conversa ao telefone que ficou estabelecido os moldes de trabalho, e o José Azevedo não cumpriu essa situação comigo e, portanto, comigo ele falhou. E eu falo comigo, não falo como Eurosport. Não falo como Eurosport, mas então, falo desde comigo. aí a vossa relação nunca foi a mesma? E desde aí eu nunca mais falo com o José Azevedo. Mas tens que o fazer muitas vezes, mas claro. Isso é ser profissional, não é? Exato. O José Azevedo, na altura do telefonema, perguntou-me então, mas e como é que nós vamos ficar agora trabalhando no mesmo canal? E eu disse, Zé, não tenho qualquer problema em trabalhar contigo, porque eu sei ser profissional e eu tenho a certeza que tu sabes ser profissional e nós vamos fazer um trabalho bom naquilo que sabemos fazer. Claro. E durante, isto já se passou bem à vontade 4 anos, porque eu acho que foi há 4 anos que ele entrou no canal, e as pessoas só há 1 ano e meio ou 2 anos começaram-se a perceber que poderia existir alguma coisa, e não foi pelo nosso trabalho na Eurosport, foi porque eu não partilho coisas da FAPEL, não partilho coisas ligadas ao José Azevedo. Sim, mas o que é certo é que tu, enquanto comentador da Eurosport, serás sempre profissional e vais sempre respeitá-lo como um colega. Aliás, eu digo sempre que eu muitas vezes estou a ouvir o José Azevedo falar na televisão e eu concordo com 90% das coisas. É um especialista, não é? Muita coisa. Porque ele tem a mesma visão que eu gosto. Eu continuo a dizer, eu gosto de ouvir o José Azevedo a falar na televisão, eu continuo a admirar o José Azevedo enquanto ciclista, como pessoa, como profissional da televisão, é excelente. Houve um pedido de desculpas relativamente à tua situação? Não, eu percebi mal. Foi a resposta do José Azevedo. Pois. E, portanto, quando uma pessoa faz o que ele fez e que diz que eu é que percebi mal, quando nós temos uma coisa combinada entre os dois, explico-lhe nitidamente aquilo que ele pode trabalhar e porque é que não pode fazer outras corridas. E ele não entende e tenta, de alguma forma, fazer algo para contrariar essa situação, para mim é uma traição. E uma pessoa que a mim me traia, já não vai ter mais a minha amizade. E, obviamente, eu acho que, ou seja, tu acabas de ser direto e frontal e és muito leal, mas quando realmente alguém te trai, obviamente... E isso eu aprendi desde 2019, principalmente, porque eu levei muita tareia, como se costuma dizer, desde 2019 e não me permito que me desiludam ou sejam falsos comigo, porque isso não faz parte do meu ser. Eu entendo perfeitamente e acho que parte da tua personalidade muito aberta, muito transparente, também acabas de ter uma personalidade forte. Sim. Que é quando alguém desilude também é mais complicado. Porque sabes que há muita gente que não sabe, eu estou a contar isto e pouca gente sabe desta história, há pessoas que sabem, mas há pessoas que não sabem de nada e debitam como se soubessem tudo nas redes sociais, porque ele não gosta do José Azevedo, não sei porquê, porque o José Azevedo roubou a marca FAPEL à Full Racing do Carlos Pereira. Por acaso, o Ruben teve esta semana aqui, a entrevista vai sair para a semana, e o Ruben acaba por dizer
que o José Azevedo acaba por não roubar a FAPEL nenhuma. A FAPEL já tinha comunicado que ia sair da estrutura do Carlos e pronto. E acho que é Mas isto está a razão de que há muitas pessoas que dizem que eu não gosto do José Azevedo porque sou amigo do Carlos Pereira e do Ruben Pereira e, portanto, não gostei da atitude que o José Azevedo tenha roubado ou não tenha roubado a FAPEL. Eu não quero saber se ele roubou ou não roubou. Pois, o que importa é o que fez contigo, O que importa, a minha atitude para com o José Azevedo tem a ver com o que ele me fez. Claro, claro. Eu posso ter uma opinião sobre outras situações que possam rodear o José Azevedo, mas são assuntos que eu não tenho nada a ver com isso. Agora, o que se passou diretamente comigo é outra história. Boa. Olha, eu tenho aqui pá, aí umas 10 ou 15 perguntas que ainda te gostava de fazer, mas não posso, estamos super limitados de tempo. Exato. Por isso eu vou selecionar 2 perguntas um bocadinho mais aspiracionais que a malta não vê em casa, mas estou a ter pressão de vários elementos à minha volta para terminarmos a entrevista. Para além do sobrinho, agora também veio a minha Vanessa. Vai mostrar quem manda, vai mostrar quem manda. A malta lá em casa já ouviu falar muito bem da Vanessa e por isso só faltavas tu conhecer. Olha, vamos só a uma última pergunta então. Eu ia-te fazer 2, mas só uma mesmo. Que é, dentro do ciclismo, vou aqui aldrabar, vamos fazer 1h30. A primeira é, qual é a tua maior lição que levas deste mundo de ciclismo que já está em ti desde os 3 anos e meio e consegues levar isso para a tua vida e queiras partilhar ali com a malta? E depois eu gostava que tu ainda partilhasses que sonhos e objetivos, enquanto Paulo Martins, tu ainda tens dentro do ciclismo e gostavas daqui a 50 anos olhar para trás e ver que atingiste esses sonhos e ficar orgulhoso com eles. Bom, a primeira pergunta... Assim só dizem que eu fiz uma pergunta. Sim, mas a primeira, qual era? Relembra-me outra vez a primeira pergunta. Desculpa. Que é a lição que levas de tanto tempo até hoje já no ciclismo. Eu já tive tanta coisa boa, já tive tanta coisa má dentro do ciclismo, mas aquilo que eu levo dentro do ciclismo é gratidão. Gratidão. Bom, espetáculo. Isso é engraçado, porque malta lá em casa, pá, eu também sinto o mesmo. Eu sinto que este percurso tem muitos altos e baixos, mas a quantidade de pessoas boas, como tive a possibilidade já de me cruzar contigo, pessoas boas que vou conhecendo, pá, enche-me a alma. Eu digo, como é que é possível? Sabes que eu tenho um lema que é um lema da minha mulher, que ela diz sempre, quando tu tens alguma dúvida, metes na balança o bom e o mau. E, portanto, os bons e maus momentos, os bons continuam a ser os melhores. E, portanto, a gratidão é aquilo que eu levo do ciclismo. É isso, temos que ficar com o bom, não é? É. Esquecer tudo o mal que acontece, dar um chute no rabo dessas coisas e agarrarmos às coisas boas, às relações que valem a pena. Uma relação boa, por exemplo, como a nossa que se está a construir, tenho a certeza que ainda vai crescer, e como a nossa, a do sobrinho, e há de muitas outros agentes, é isso que é importante. E a dos 50 anos. 50 anos, e agora para o fim. Daqui a 50 anos, porque tu és um homem fresco e jovem, vais olhar ainda para trás e vais dizer, pá, orgulho-me deste objetivo que consegui e hoje ainda não conseguiste. Bom, eu gostava que daqui a 50 anos alguém estivesse nesta cadeira e dissesse que o Paulo Martins, comentador, foi uma grande referência no ciclismo português e que ajudou a que a evolução acontecesse e que pudesse ser o pioneiro de termos uma equipa no World Tour. Espetacular! E acho que essa é a forma mais certa. Lá está, estás a criar um objetivo e a criar um legado. Fantástico, Paulo. Olha, a pressão intensificou-se agora. Agora não é só a minha Vanessa, é a tua Isabel agora é também. A minha também. E portanto, olha, com isto eu vou só terminar de uma forma diferente, que eu vou-me levantar para te dar um grande abraço. Foi um gosto ter-te aqui. E uma coisa fica prometida. Estas 10 ou 15 perguntas que ainda falta vai dar direito a uma parte 2. Fica prometido isso, Fica Paulo? prometido. Vamos a isso. Mais uma vez, obrigado. A vocês que nos acompanham todas as semanas, de fundo do coração, muito obrigado e vemos para a semana.